né, no dia 12 eu consegui entrar na Papuda, depois de muita dificuldade, eu consegui entrar na Papuda, né, fui uma das primeiras a entrarem no presídio, e a partir dali a gente começou a receber muitos pedidos de ajuda, muitos pedidos de socorro, as pessoas não tinham conseguido falar com a família, e iniciou um trabalho que eu nunca imaginei na minha vida que algum dia eu seria capaz, né, um trabalho humanitário a partir desse momento, que até então eu advogava normalmente, cobrando honorários, e ali eu me deparei com uma situação de calamidade, né, de pessoas que não sabiam, muitos nem sabiam porque estavam ali dentro, pessoas em desespero, que nunca haviam sido presas na vida, os dias foram passando, 7 dias, 8 dias, 10 dias, sem contato com a família, sem conseguirem trocar de roupa, sem conseguir tomar um banho, pessoas desmaiando de fome, e eu retornei para o Sul depois de 21 dias, né, eu sempre falo, com mais de 180 procurações totalmente pro bono, e o Geraldo Felipe, ele veio para mim através de um desses presos políticos que eu comecei a representar, o Ademir, que também era um vendedor ambulante, que não era manifestante, era um vendedor ambulante do Rio Grande do Sul, que foi preso no meio dessa massa, e ele falou, doutora, tem pessoas aqui que não são bolsonaristas, que não eram manifestantes, e ele trouxe o caso do Geraldo Felipe para mim, um morador de rua, né, uma pessoa que não era de direita, do Nordeste, que sempre teve suas convicções ideológicas, né, de esquerda, e assim eu assumi o caso do Geraldo. Era só mais um preso ilegal, como todos os demais, mais um preso político, e naquele momento eu acabei abraçando, né, porque para mim inocente não tem partido político, não tem ideologia, se é inocente eu tenho a obrigação de lutar, né, para demonstrar isso tudo, então ele foi só mais um dessas centenas, né, de réus aí que eu abracei. E dentre os réus que a senhora representou, houve outros absolvidos? Dos que eu representei e represento, eu tenho o caso do Carlo Capone, que também é aqui de Florianópolis, né? A doutora Ana Carolina Cibucci atua comigo nesse processo, e faz, salvo engano, 3, 4 meses que nós conseguimos também a absolvição do Carlo Capone, né? Uma absolvição imprópria, foi feito um incidente, né, de insanidade aí, tudo mais, e foi comprovado que, apesar de ter sido preso quase aí 2 anos e meio com uma tornozeleira eletrônica na perna, né, ele era incapaz de compreender o que foi o 8 de janeiro. Então, são 2 absolvições. Pessoa que viveu e viu de dentro todo esse processo, né? A gente tem um relato das pessoas, a gente tem o lado aqui da mídia, mas de quem viveu de perto, sobre fácil ou difícil acesso aos autos, por exemplo. Tem até hoje, né, autos que eu nunca tive acesso. Essa é a verdade, Monique. É um desafio muito grande os processos do 8 de janeiro. Não existe como eu comparar com nada. Eu tinha presenciado, eu nunca tinha atuado em processos em que o advogado não tem acesso aos autos, não tem acesso às provas. Nós temos aí a PET, né, 10776, que é a chamada PET Operação Nero, que é de 12 de dezembro. Essa PET, até hoje, nós não temos acesso completo aos autos, é uma PET física, sigilosa, e para você ter um exemplo, né, eu sou uma das advogadas, eu atuo também no caso da Débora, né, Débora do Batom, a Débora Rodrigues, e nesse caso da Débora, somente após o julgamento dela, após a condenação e tudo mais, é que nós tivemos acesso a elementos de inquérito que durante a fase processual nós nunca conseguimos ter acesso. Sustentação oral, né? Os advogados. Desculpa, pode repetir? Os advogados foram impedidos até mesmo de sustentação oral, né? De fazer sustentação oral. Exatamente. As nossas sustentações orais, foi imposto ali a obrigatoriedade de gravar vídeos, né? Vídeos que nós postávamos nos autos
15, 20 minutos, 30 minutos, e em 2 minutos já existiu o voto do ministro de condenação. Então, fomos totalmente ignorados. As nossas peças, muitas peças foram totalmente ignoradas. Eu tenho o caso do vendedor de bandeiras, como eu te falei, que não era manifestante, o Ademir, ele foi condenado aí, e no voto dos 11 ministros, mesmo aqueles ministros que absolveram ele, né, que foram 2 votos, em nenhum momento eles citam o fato do Ademir ser um vendedor ambulante, não ser um manifestante. Então, dificilmente eles leem uma petição, eles não analisam as provas. Eu estou com um caso indo para julgamento agora sexta-feira, que é do Diogo Galvão, ele está preso em Tremembé 2, e até hoje a gente não conseguiu que eles lessem qualquer uma das peças de defesa, porque existe uma acusação durante o trâmite aí processual, durante a instrução processual, as provas, né, elas são totalmente, derrubam, né, toda a tese de acusação, e mesmo assim, né, mesmo tendo as provas na audiência de instrução e julgamento, foi produzido, né, através do depoimento do dono da empresa de ônibus, falou, não foi ele, foi fulano que pagou, foi fulano que contratou o ônibus, ele está preso até hoje. Por quê? Porque as provas não foram analisadas. E nos indeferimentos de revogação de prisão, é sempre as mesmas justificativas, né? É como se ele houvesse sido preso ontem, como se o processo não tivesse sido instruído, como se as provas não tivessem sido juntadas, e na sexta-feira inicia o julgamento dele, irá uma provável condenação, a gente já fala provável porque é o que nós vemos, né, em todos os processos, e infelizmente ele vai ser aí julgado, possivelmente condenado, e as provas não vão ser analisadas. Então haverá um julgamento sem material de defesa, sem prova analisado pela corte, é isso? Exatamente. Até porque, se eles analisassem, né, se a pessoa que vai fazer o voto, que não é o ministro Alexandre de Moraes, são os juízes auxiliares que fazem o voto, né, eles conversam com o ministro determina lá o que ele quer, o que ele não quer para cada caso, e esses juízes auxiliares, eles fazem o voto, eles escrevem esse voto e apresentam para o ministro. Se esses juízes auxiliares, eles mostrassem para o ministro, olha, foi produzido tal prova, a acusação fala isso, mas aqui existe o depoimento da testemunha aqui, inclusive, né, do dono da empresa de ônibus, que fala que isso aqui não é verdade, não foi essa pessoa, foi outra pessoa. Se isso acontecesse nesse processo, se a defesa fosse ouvida, as provas fossem analisadas, o curso dos processos e das condenações, elas seriam diferentes. Existiria individualização de conduta, né? E o que nós vemos, não existe individualização de conduta, existe uma acusação, e a partir do momento que você é acusado, o teu julgamento, ele já está você já está pré-julgado, você só vai aguardar aí o voto do ministro para confirmar o que a PGR imputou para você, né? Não existe individualizar, será que ele fez mesmo? Será que ele não fez? Existe essa prova, mas essa prova aqui é contrária, vamos analisar. Então, não existe individualização de conduta, portanto, não existe chance enfim, absolver. O Geraldo, eu até vou falar uma coisa para você, o Geraldo, assim, foi um caso bem complexo, porque ele era um morador de rua, né? Ele não era manifestante, ele era um morador de rua, e o processo do Geraldo, ele sempre falou, doutor, eu não sou bolsonarista, eu não sou de direita, e o processo do Geraldo, antes das alegações finais, antes do julgamento, eu peguei o processo dele, eu imprimi o processo dele e eu levei, né, em alguns gabinetes. Falei, olha, é só mais um inocente, né, é só mais um inocente, então, mas isso aqui é filho de vocês. Não sei se isso ajudou ou não ajudou, mas eu fiz isso.